Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que teremos na aula? Aula 5. Objeto de conhecimento. Funções sociais dos movimentos e das práticas corporais da cultura da juventude amazonense. Detalhamento. Formas de manifestação de dança e do teatro presentes em diferentes contextos, cultivando relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças. Vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem, então na nossa aula de hoje vamos começar trazendo a consciência sobre o corpo. Então aqui eu trouxe um pensamento que fala com relação a gente ter a noção de que esse corpo ele não é dissociado do seu ser, daquilo que você é. Então o corpo ele é o inconsciente visível. Ou seja, nós estamos sim a todo momento mostrando aquilo que às vezes a gente não manifesta conscientemente, mas estamos dizendo aquilo que talvez gostaríamos de camuflar. Ou seja, como Fonseca apresenta para a gente, ele traz que o homem pode camuflar sua personalidade, mas seus movimentos podem traí-lo. Então, a todo momento, nosso corpo está trazendo algum significado, passando uma mensagem, a forma que você cruza o braço, como você senta, como você fica parado. Isso tudo passa uma mensagem. Então, antes de entender o que é dança, precisamos voltar um pouquinho no tempo e refletir sobre nós, sobre esse corpo. Então, vamos avançando. Olha só. Quando a gente avança, a gente percebe que esse corpo, ele é parte de algo maior, ou seja, de um campo de força. Le Breton explica pra gente que o homem e o corpo são indissociáveis, ou seja, a questão da representação dos componentes, a carne, são misturados ao cosmos, a tudo que está ao nosso redor, a natureza e aos outros. Então, existe uma lei que funciona mesmo que você não acredite, que aquilo que reflete do interno para o externo também está reverberando ao contrário. E assim nós somos uma unidade, como Mohan também apresenta para a gente. A gente vai perceber que não tem como você ficar pensando naquela dicotomia entre o corpo e mente. Não, aqui nós vamos entender que nós somos inteiros, ou seja, percebendo que não importa a religião, crença, mas quando falamos de compreender o nosso corpo, o nosso ser, dentro da perspectiva artística, hoje eu te apresento um novo olhar, compreendendo que nós somos uma unidade. Todo pedacinho de você fala um pouco da sua história. E você não está, nós não estamos distantes da realidade e de tudo ao nosso redor. Nós contribuímos e ocorre uma via de mão dupla. Aquilo que vai, volta. Então, vamos perceber que no fundamento de qualquer prática social, como um mediador privilegiado e pivô da presença humana, o corpo está no cruzamento de todas as instâncias da cultura, o ponto de atribuição por excelência do campo simbólico. Olha só, essa palavra é muito importante, campo simbólico, porque a gente vai perceber que tudo possui um símbolo, um significado. Sim, aquilo que talvez não seja importante para mim, pode ser muito importante para você. E lembra que eu falei que nós não estamos separados desse contexto, de tudo ao nosso redor, nós somos uma unidade? E sim, quer dizer que existe um significado. Hoje você sabe que a letra A é a letra A porque um dia alguém explicou isso para você. E você começou a desenhar, começou a pintar, riscou no chão, na parede da casa da sua mãe, fez vários rabiscos na escola, até começar a sair no formato da letra bastão, a letra A.
e você entender que aquele pedacinho podia formar outras palavras, que aquela letra formava sílaba, e a sílaba formava palavras, e palavras formam frases, e assim aquilo foi tomando um corpo, criando um significado, algo simbólico para você. Então, assim a gente vai perceber que ao se adquirir um saber, o corpo também ele passa a ter a questão do conhecimento, uma totalidade, enxergar tudo ao seu redor. Então, o corpo ele é compreendido como uma experiência e realidade. Ou seja, eu não posso negar que tudo aquilo que eu conheço através do meu corpo, porque eu o vivo. Então, por exemplo, quando a gente fala de entender o tato, o cheiro, o sabor, você está vivo, você está experimentando, você está vivenciando isso. Seu corpo está adquirindo memória, um conhecimento. E isso vai levar você a construir o que você é hoje. E vamos perceber, avançando um pouquinho mais, dentro desse contexto do corpo, que ele passa a escolher uma forma muito peculiar de comunicar, escolhendo uma linguagem. Então, esse corpo que vos fala, aqui Marta Patrícia, eu utilizo muito dentro das minhas diversas linguagens. A mais presente é a dança, o movimento gestual. Então, mesmo que eu queira ficar parada, uma parte de mim vai estar, os meus olhos, o meu pé, a minha mão, vai estar expressando, vai estar fazendo algum movimento, eu vou estar comunicando, porque o meu corpo vai querer gritar, ele vai querer falar de alguma forma. E o seu corpo escolhe falar. Sabe aquele momento em que o seu professor, a sua mãe diz, para, já chega, já deu, não faça. Rapaz, não parece que é naquela hora que dá vontade de coçar a cabeça, vontade de ficar tremendo a perna, que dá aquele ciricutico e tu não consegue ficar parado? Pois é, o seu corpo, ele não foi feito para ficar preso, ele foi feito para expressar. E você conhece tudo e todos através desse corpo. Então, a gente precisa começar a se apropriar, entender o que eu sou, como sou. E para isso a gente vai começar a ver uma trajetória ao longo da história. Olha só, o corpo desde os primórdios, a gente vai perceber que há algo que é como se fosse uma pendência ao longo da história com o próprio corpo, com a história do corpo. Porque o corpo ele passou a ser como um objeto, algo que foi coisificado e foi colocado como algo que pode ser tido como posse. Então, a gente passa a ver uma hierarquia que acontece. Dentro disso, a gente percebe que o poder do corpo passa ali a ficar um corpo sobre o outro. E vamos perceber, desde ao longo do tempo, que isso só foi mudando com os séculos, ganhando uma nova roupagem. Então, tivemos, por exemplo, há algum tempo atrás, o Circo dos Horrores. Ali a gente teve várias deformidades, deficiências, que foram colocadas ali como objetos e não foram respeitados. Porém, a gente vai avançando e vai vendo que isso só vai modificando, saindo da tenda do formato de circo, saindo de gaiolas, de quartos fechados, indo talvez para dentro de casas, apartamentos, salas. Então, o corpo ele passa a ser visto como um objeto, como qualquer coisa. E quando a gente fala até mesmo dentro do processo de ensino-aprendizado, aqui você está se colocando a aprender com outro corpo. Você é um corpo aprendendo com outro corpo. E eu aprendi com outro corpo que me ensinou. Mas aqui existe um processo também de pedagogização. Ou seja, processo de aprendizado que é disciplinatório, regulatório. E isso ocorre, infelizmente, desde a infância. No nosso processo infantil, desde criança. O exemplo que eu dei ainda agora, quando alguém fala para você, não faz, para, fica quieto. Está te tolhindo, cortando suas asas, colocando você dentro de uma gaiola. Hoje a gente consegue enxergar que existem diversas formas de você aprender, de você enxergar o mundo. E, infelizmente, isso não é só algo de agora. Já vem um tempo. Desde a questão da imposição midiática, a gente vê isso reforçado. Então, com as mídias, isso vai ficando cada vez mais forte.
Por quê? O que a gente percebe? Que vai mostrando uma forma de reforçar certos padrões que muitas das vezes não são nem um pouco nossa realidade, que não cabem em você, e você tenta se colocar dentro de uma caixa. E aqui a gente vai entender que ocorre um processo de construção e desconstrução, onde a todo momento eu estou me construindo e desconstruindo, crescendo e morrendo, evoluindo e também tendo que aprender. Não adianta. Você pode achar que hoje você entende tal situação, mas com o tempo você vai perceber que aquelas verdades, elas deixam de ser verdades, certezas absolutas, e caem por terra, e você entra novamente em uma dúvida. E tá tudo bem. Isso é normal, porque é o nosso processo de entender o corpo, o que você é. Se você não entende, ou se tá tudo bem, nunca teve nenhuma indagação, aí também é algo a se questionar. Porque em nenhum momento eu me perguntei o porquê das coisas? A razão de ser ou de não ser? Então, a gente vai perceber que o corpo, ele nessa expressão, voltado para a linguagem artística dança, ele tem algumas particularidades. E aqui a gente vai perceber que a dança, ela faz parte de uma herança cultural de um povo. Então, ela pode ser compreendida sobre a ótica de múltiplas abordagens, as quais também são campos de estudo, como o campo físico, cultural, social, psicológico, econômico, político, comunicativo. Porém, apesar de todas essas, a gente vai perceber que eu vou olhar aqui com vocês focado para o olhar cultural, para que a gente possa destrinchar um pouco mais a questão artística, percebendo que isso que eu faço é uma linguagem que não está apenas nos palcos, mas também no meu cotidiano. E claro, uma coisa leva a outra. Se eu trabalho com o meu corpo físico, isso vai reverberar na minha cultura. Isso traz uma relação social, leva para o meu psicológico, leva para todos os campos da sua área. Então, quando a gente fala da dança, não estamos falando apenas da questão técnica, de você aprender um estilo. Muito legal, de repente você aprendeu uma coreografia e você consegue reproduzir com um grupo, com os seus amigos, vai para uma festa, todo mundo está combinado, de repente pega ali uma coreografia, vai para uma competição, show de bola. Mas é só isso? O que mais você pode fazer? Seu corpo está falando e você só está querendo copiar, reproduzir? Algo a se indagar. Será que está tudo bem só copiar? Por que eu não posso criar? Ou ver o que tem por trás disso? Então, vamos começar vendo essa influência na questão cultural. Olha só, quando eu falo da questão cultural, eu vou olhar dentro da perspectiva das manifestações, e dentro das manifestações eu vou olhar a questão artística, política, porque essas manifestações, lembra que a gente viu que a dança, ela traz a questão da herança cultural de um povo. Então, tem uma história. Cada manifestação criada é uma lenda, é um conto, tem ali algo que vai justificar o porquê de alguma coisa daquela comunidade. E as práticas? Eu vou colocar aqui as técnicas, a questão daquelas coisas já bem fechadas, como o que a gente chama até mesmo de danças folclóricas, algumas movimentações específicas. Tem certos passos que você olha e você já diz, isso aqui é ciranda, isso daqui é quadrilha, isso daqui é boi. Então, isso vai dentro da questão cultural das práticas. Quando a gente fala da história, é entender as representações. Então, dentro do contexto história, cultural, eu vou olhar ali o significado da etnia, da questão da representação simbólica de cada coisa para um povo. Então, dentro de uma manifestação, por exemplo, quando eu falo dessa questão cultural, né, eu estou falando dessa questão cultural e eu vou olhar a questão da minha movimentação dentro de uma manifestação. Por exemplo, o boi, né? O boi. Eu estou falando do boi com uma manifestação. E quando eu coloco de manifestar, eu vou pensar que ele possui uma história, ele possui passos específicos, mas ele foi
muito importante. Eu vou até botar assim, ó. Ele é muito importante pra caramba, gente. Olha só, por quê? Ele é importante pra caramba? Porque ele marca a questão de um povo. Ele traz aqui um significado. Quando você fala do boi, já te remete à questão do Amazonas. Já te traz a questão de Parintins. A disputa de dois bois. Mas isso não fica só fechado lá. Hoje a gente tem uma influência a nível até mesmo global. Então, eu vou olhar para essa questão da dança cultural como algo que é uma manifestação que conta história, que tem técnica e que é, sim, algo que conta algo muito relevante. Por isso, ele é muito importante. É importante pra caramba, porque ele ajuda a gente a lembrar o que o povo já passou. Porque aquela história foi tão importante que eles decidiram deixar como algo para as próximas gerações. E isso é cultura. Aquilo que vai sendo passado de geração em geração. Uma história que se transformou em uma manifestação por conta de práticas que foram sendo produzidas ao longo do tempo. Isso foi passado de geração em geração. Mas não é só isso. A gente teve o olhar focado para a questão cultural, mas vamos olhar aqui a questão social, porque a dança também mexe com essa parte social. E quando eu falo do social, eu vou perceber que isso que a gente acabou de falar, lembra que eu falei das influências? Ou seja, a questão cultural ela vai influenciar na questão social, porque se eu estou manifestando, se eu estou dançando, se eu estou contando a história do meu povo, eu estou interagindo. Então já entra o social, não tem como a gente dissociar disso. Eu estou interagindo. A maioria dessas danças, dessas movimentações, elas são impares. Por que são impares? Lembra que eu falei da história? Muitas das vezes, a gente vai perceber que foram famílias. São histórias que contam famílias que passaram por alguma situação. Quando você olha a história do cangaço, você vai perceber a questão também do desenvolvimento. Muitas das vezes a gente fica querendo se isolar, mas você já deve ter ouvido, não, vai fazer alguma atividade, vai para um esporte, vai para dança. Ninguém se desenvolve, cresce sozinho. É a partir das suas relações. Nós precisamos nos desenvolver a partir dessas relações. Porque você só vai saber aquilo que te incomoda a partir do momento que você se depara com aquilo que te incomoda no outro. Como diria Jung, tudo aquilo que incomoda no outro, na verdade, fala mais de você. E quando a gente fala da questão relacional, é essa necessidade de eu me comunicar, me conectar, e quando eu passo também a olhar essa minha necessidade de expressar. Então, eu manifesto a minha cultura, levo a uma interação social, que eu passo a me desenvolver por meio de técnicas, trazendo a consciência corporal, porque eu também me relaciono com outras pessoas. Então, vamos perceber que não é apenas algo metrificado. Nós não estamos olhando aqui, dentro desse contexto do corpo, a dança apenas dentro de uma caixa, na perspectiva técnica. Nós estamos enxergando dentro da perspectiva linguagem, entendendo primeiramente a questão do seu instrumento principal, o corpo, mas aqui sem enxergar a dicotomia, vendo como uma unidade. Afinal, é o organismo. Nada funcionaria se fossem coisas isoladas. Cada parte do nosso corpo, os nossos órgãos, eles têm uma função e eles trabalham como uma máquina. Um tendo uma função e contribuindo com o outro. É exatamente assim que funciona dentro da perspectiva da dança. Aqueles 7 pontos que eu apresentei para vocês, eu estou focando em 2, que hoje estamos trazendo como relevantes. Mas eles funcionam sempre. A cada relação, a cada coreografia, a cada movimentar, eu estou trabalhando aqueles 7 pontos. Porém, eu posso aprofundar, decidir escolher aquilo
e me debruçar sobre aquilo, aprender mais dentro daquela perspectiva, dentro daquela ótica, tudo bem? Então vamos avançar e ver que a dança é uma das formas de comunicação mais antigas que existem, pois antes mesmo de um homem começar a falar, ele realizou movimentos. Então nós somos movimento e a vida é movimento. Nada acontece se você ficar parado. Nada vai cair na sua mão se você ficar esperando. Afinal, você precisa estar em constante movimento. Lembra que eu falei das leis do universo? Que nós somos cosmo? É exatamente isso. É uma relação que vai e volta. Então, nós precisamos estar nessa via de mão dupla, fazendo acontecer uma movimentação. Eu preciso da ação. Você não fica parado. Se eu me movimento, as coisas ao meu redor se movimentam e tudo passa a acontecer. Agora, se eu fico parado, não espere que as coisas aconteçam. Porém, se você dá um passo, você já está dançando, você já está avançando, você está se movimentando. Então, a gente vai perceber o início da dança que está ali desde o início da civilização. Porque o homem ele trouxe como uma forma de se comunicar e se movimentar. Então ele consegue representar os pensamentos e os sentimentos mesmo antes de falar. Assim, podemos ver que a dança auxiliou no desenvolvimento social e intelectual do homem. O historiador Sanz nos fala sobre a origem da dança desde a imitação dos movimentos dos animais. Dessa forma, percebemos que a dança é uma atividade simbólica. Olha só a questão do simbolismo de novo, que nós já falamos. Então, lembra que eu dei o exemplo da letra? Que você não sabia fazer letra A, mas um dia alguém mostrou para você e você tentou copiar, foi reproduzir. E eu falei também da coreografia, que você poderia copiar, reproduzir essa movimentação. E assim também que a gente vê nos nossos registros, que o homem começou a se movimentar na tentativa de se comunicar, ele começou a tentar gesticular como os animais. Então, por exemplo, nós temos movimentações no yoga que têm nomes de animais. O gato, a vaca, que são exatamente movimentações que estão procurando reproduzir coisas características daqueles animais. Então, assim começou. E o simbolismo? Olha, de repente, eu não sei como chegar ali na gatinha. Mas, tô paquerando ali, né, meu amorzinho. Não sei como chegar lá. Mas, eu sei que se eu pelo menos der um passinho a mais, aí a gente já vai conseguir conversar. E se eu botar, assim, o braço para apoiar um pouco, né, descansar a cabeça, essa linguagem corporal. Isso começou com os nossos homens lá dos primórdios, percebendo que precisava dessa aproximação corporal. Então, tem a questão do instinto, tem a questão do aprender pela observação, pela reprodução, e ali a gente vai começando a dar um significado. E a partir do momento que eu encontro um significado, isso passa a ter uma significância, e ele é um símbolo, ele é simbólico. Aquilo passa a ser importante e fazer sentido na sua vida. Conseguiu compreender? Agora a gente vai perceber um exemplo disso, ó, desse corpo que é movimento, que é social e que a gente vê muito na dança de salão, na dança de pares, que precisa ali da condução, em que não funciona se você estiver sozinho. Precisa ter uma outra pessoa, parceiro ou parceira, para ser conduzido. Ou seja, mais um passo a dois. Lembra que a gente falou de uma das questões que é a interação, o social? Mostra pra gente que mesmo que você diga, não preciso de ninguém, sinto muito, você não é autossuficiente. Chega um momento na vida em que nós precisamos sim do auxílio de outras pessoas. Lembra que eu falei do corpo que ensina outro corpo e que você aprende pela experiência? Você já deve ter ouvido aquela frase também.
Ah, eu já falei, mas a pessoa não segue o meu conselho. Ou seu pai e sua mãe já devem ter dito. Já falei, mas não me obedece, então vai aprender errando. É exatamente isso. Às vezes, você tem alguém ali que é parceiro na vida. Alguém que está trazendo essa relação para você. Porém, você não está conseguindo enxergar. E vai conseguir aprender como? Pela experiência, pela vivência, sentindo na pele, na própria carne, como a gente falou anteriormente. Tá bom? Então, vamos ver aqui que, por exemplo, a gente traz um autor que nos apresenta a ideia de que a dança faz parte desses rituais, das celebrações, das festas. E isso traz para a gente essa forma de comunicação não verbal. Ou seja, eu estou falando, mas com o corpo, sem dizer uma palavra, mas gesticulando. E aí a gente vai perceber práticas de socialização. E isso vai nos levar para essa frequência maior da movimentação, da dança. E como eu disse há pouco, a dança de salão é uma excelente opção de lazer, onde ocorre uma melhora na autoestima. Um outro fator relevante também é a questão da socialização, da diversão e do estreitamento de relações sociais, seja de romance, de amizade, entre outros. Lembra que eu disse a questão de você precisar interagir com o outro? Então, ao trazer a discussão para o campo regional, a gente vai perceber aqui também o olhar da dança de salão presente no Amazonas, que está também nas nossas raízes indígenas. Isso vem forte, sim, quando eu dei aqueles exemplos das danças que são feitas em pares. E se você olha as nossas danças que são feitas pelos nossos povos indígenas, tem as danças em pares. Em alguns momentos os homens sozinhos, outros momentos as mulheres sozinhas, mas sempre tem um início em que estão juntos e finaliza junto. E aqui a gente tem vários exemplos, não só da relação casal, amorosa, mas da necessidade de relacionar-se com o outro. Afinal, nós estamos aqui como seres relacionais. Eu preciso interagir, conhecer o outro para me conhecer. Então, vamos avançar. Assim, quando a gente fala dessas danças sociais, vamos perceber aqui a questão de querer dançar até mesmo por uma sensação de satisfação de praticar aquilo. Então, vai trazer ali os hormônios que vão trazendo bem-estar, você vai tendo um outro ritmo, uma qualidade de vida. E as atividades em grupo, a questão do gosto, da participação, dessa sensação de partilha, de fraternizar, trazendo isso também até mesmo para as questões religiosas. Então, não é você pensar porque eu estou dentro de uma vertente religiosa que eu não vou praticar, que eu não vou interagir. Hoje a gente tem até as danças ministeriais. Então, essa relação de grupo, de união, que é muito importante. Então, as danças sociais têm o poder de elevar essa autoestima da pessoa. E sua prática pode levar à participação ali de outras coisas, tendo uma relação de reciprocidade, trazendo aceitação, a tolerância, inclusão. Né? Então, ali num conjunto de desenvolvimento social. E assim a gente percebe que as danças sociais, né, elas trazem para a gente esse olhar em que eu não vou me fechar a aprender uma técnica apenas para isso, mas eu posso sim me desenvolver com o outro para crescer junto. E isso não é só uma contribuição individual, é coletiva. Lembra que a gente falou do cultural e do social? E assim eu conheço tudo ao meu redor e eu me conheço. Afinal, preciso entender que corpo é esse, quem vos fala, que movimentação eu gosto de fazer, qual é a melhor forma de expressão que eu escolho utilizar. E a todo momento nós estamos manifestando, expressando, mesmo que você não queira, o seu corpo ele está entregando tudo aquilo que você pensa ou gostaria de verbalizar. Afinal, só é uma outra forma de linguagem, a linguagem
não verbal. E assim a gente vai chegando ao final da nossa aula de hoje.